Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Quero sentar-se, por gentileza, em nome de Jesus. Isso, nós estamos na presença do Altíssimo, aonde há liberdade, gente. Aonde há liberdade. Se nós tivéssemos o hábito de falar com Deus como nós gostaríamos de falar com alguém, se tivéssemos o hábito, irmãos, de derramar o nosso coração como sentimos a necessidade de falar com alguma pessoa a respeito de determinados assuntos, porque eu sei que às vezes você, fala, puxa, eu preciso conversar, eu preciso falar, mas em quem confiar? Com quem eu vou falar? E dependendo de qual for o assunto, então, não é verdade? Você corre o risco de falar alguma coisa e amanhã isso está rodando por aí nos lábios de outras pessoas. Então, geralmente, sofre-se sozinho, enfrenta-se sozinho as batalhas, enfrentam-se sozinho as lutas, e temos o Senhor como amparo. Nós precisamos entender e crer que Deus está cuidando de nós, meu irmão. Se o Senhor não cuidar, o que será de nós? Se o Senhor não edificar, que trabalho nosso será proveitoso? Então temos que nos entregar realmente ao cuidado do Senhor, entregar completamente os nossos caminhos, porque Deus nos diz algo aqui hoje que vai nos ajudar. Você vai entender algumas coisas. Uma delas, porque que antes pareciam que as coisas eram mais fáceis e hoje parece que está mais difícil. Pastor, eu já fui muito abençoado, mas hoje, olha, é uma luta para receber uma bênção. Muitas coisas nós precisamos aprender. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer sempre tem o que conhecer do Senhor. O problema é que a pessoa conhece, ela para naquilo que ela conheceu, ela não prossegue em conhecer, e isso limita a ação de Deus na sua vida. Não limita a Deus, mas a ação de Deus nas nossas vidas. Então nós vamos meditar. Deixa Deus falar com você. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas diga ao Senhor como fez Maria, e vimos quarta-feira: eis aqui tua serva, e cumpra em mim tua vontade. Amém? Livro dos Salmos, capítulo 25. É aqui que estou meditando hoje, o dia todo nas nossas reuniões. Livro dos Salmos, capítulo 25. O versículo é o 12. É o 12 e o 13, né? Mas vamos por parte. Primeiro, verso 12. Livro dos Salmos, capítulo 25, ou Salmos 25, versículo 12. Diz o quê? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve. Vou ler novamente. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele quem? O Senhor o ensinará o caminho que deve. É certo que na nossa vida tudo passa por uma escolha. A Bíblia diz, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo: em uma casa não existe somente vasos de ouro e de prata, existem vasos de pau e de palha, uns para honra, outros para. Eu escolho ou ser vaso para honra ou vaso para desonra. A Bíblia diz: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. A quem eu tenho que me apresentar? E aí eu escolho se eu me apresento aprovado ou se eu me apresento reprovado. E são muitas as situações. Tem a questão da ofensa. A pessoa que aceita e carrega a ofensa,
ele vai estar sempre carregando algo que vai apartá-lo do Senhor, que vai afastá-lo de Deus. Sou eu que decido se fico ou não ofendido. Sou eu que decido se vou ou não carregar esta ofensa. O coração é nosso. Jesus disse o seguinte, lá em Apocalipse, olha só: eis que eu estou à porta e bato. Se Ele que é o Criador, Ele que é o autor, Ele que é o dono, para entrar na nossa vida faz o que, irmãos? Bate a porta. Se eu e você não permitirmos, Ele entra. Que dirá as outras coisas? Só entra nas nossas vidas o que nós permitimos. Então a Bíblia está nos mostrando aqui, o salmista Davi está nos dizendo que o quê? Que na nossa vida, tudo é uma questão de escolha. Agora, ele começa dizendo, qual é o homem que teme a Deus? O homem que teme, Deus vai auxiliá-lo nas suas escolhas, na escolha do caminho correto. O que é temer, irmãos? Ah, pastor, temer é respeitar. Não é só respeitar, temer é obedecer. É obedecer. Porque existem filhos e filhos. Existe filho que perto do pai é uma coisa, longe do pai é outra. Existe aquele que tem respeito e obedece. Por exemplo, você diz, filho, não faça isso, nem isso e nem isso. Isso aqui é errado, vai lhe trazer danos. Ali na frente ele pode encontrar uma outra pessoa, e a pessoa olhar para ele e falar, faça isso e isso. Ele vai dizer o quê? Não faço. Por quê? Porque o meu pai disse que eu não devo fazer e vai me causar dano. A pessoa vai olhar para ele e vai dizer, olha, seu pai não está aqui. Ele vai dizer, sim, meu pai não está aqui, mas eu aprendi e eu respeito, e eu obedeço. Porque a obediência se mostra muito mais na ausência do que na presença. Agora já tem o filho que o pai fala, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, porque se tu fizer vai lhe trazer danos, vai lhe causar problemas. Ele olha e fala, sim senhor papai. É só o papai virar as costas. Alguém fala, faça isso, ele faz assim. Bora. Esse não tem respeito, esse não obedece. Esse faz na presença do pai porque ele tem medo. E Deus não quer ninguém servindo a ele por medo. Então a maior obediência dá-se o quê? Na presença. Só que nós nos esquecemos que ninguém se oculta aos olhos do Senhor. Ninguém está oculto aos olhos de Deus. Então tem coisa que às vezes falamos, puxa, não, por quê? Porque fulano vai ver. Ou, o pastor está chegando. O pastor está chegando. Eu não sei quem me contou uma história dessa. Foi um irmão. O irmão falou assim, o rapaz foi com ele, né? Vamos para outra cidade. Chegou lá e comprou uma cerveja, falou para o irmão, bebe aí. O irmão falou, não bebo não. Eu não bebo. O rapaz olhou para ele e falou assim, bebe rapaz, o pastor não está vendo não. Como se o problema fosse quem? Como se fosse o pastor que desse a sentença. Como se fosse o pastor que houvesse proibido. Mas o mundo tem essa visão. E às vezes estamos dentro da igreja e temos o nosso temor do homem. Escondemos as coisas dos olhos das pessoas. Pastor, porque as pessoas condenam, porque as pessoas julgam. O que é julgar, gente? Julgar é dar uma sentença. O julgamento, em um julgamento, geralmente a pessoa ela tem a oportunidade de se defender. Então, eu não posso julgar alguém ou falar sem que eu tenha conhecimento de causa. Tá? A Bíblia nos dá as orientações. Aí você olha a pessoa. Bom, vamos lá. Orientação do apóstolo. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Já leu ou não leu isso? Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Mas tudo que a pessoa faz é murmurando,
contendendo, discutindo e brigando. Aí você olha e fala: irmão, você é um murmurador. A pessoa olha para você e fala o quê? Ah, está me julgando. Isso é julgamento? Está lá, irmão, está na cara. Se eu não o conhecesse, se eu não o visse, se eu não soubesse de onde ele veio, nunca vi, a pessoa apareceu: ah, seu murmurador. É julgamento? Não sei quem é, mas a pessoa caminha junto, ela está junto, e você percebe que tudo que a pessoa faz é murmurando. Quando não é murmurando, é reclamando, é discutindo, é brigando, causando contenda. Você é um murmurador. Ah, está me julgando. Não, não estou julgando. Está claro. Então, julgamento é isso, é falar daquilo que eu não sei. Fazer um julgamento da pessoa é falar daquilo que eu não sei. Quando nós falamos daquilo que nós sabemos, não é um julgamento. Não é um julgamento. É igual comportamento, sabe? Ah, a pessoa se comporta mal. O que a Bíblia diz? Está errado. Meu irmão, está errado. Não pode ser dessa maneira. Ah, está me julgando. Não, não estou lhe julgando, estou dizendo, está escrito. Não é julgamento. Tá? Então, o que nós precisamos entender? Que todas as nossas coisas, tudo que formos fazer, precisamos fazer como? No temor de Deus. No Salmo 101, o salmista chega a dizer que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Tudo que eu e você formos fazer, se não fizermos no temor, não tem sabedoria nisso. Pode parecer sábio aos meus olhos e aos seus olhos. Pode parecer sábio aos nossos olhos, mas se não tem o temor de Deus, irmãos, não tem sabedoria nisso. Pode ter a sabedoria do homem, que para Deus é loucura. Tem coisas que fazemos e estamos imaginando: puxa, você viu a minha sabedoria? Deus está olhando e está dizendo: isso é loucura. Loucura. Então, tudo que é de Deus, eu preciso, tudo que é sábio, ele começa no temor. Se o início não teve o temor de Deus, então não tem sabedoria naquilo. Quando há o temor, o que Deus faz? Ele nos ensina o caminho direito. Ele nos ensina o que nós devemos o quê? Escolher. E tem situação que precisamos estar atentos, porque é aqui que estamos perdendo nossas batalhas. Aqui estamos perdendo nossas maiores lutas. Marque sua Bíblia aí, por gentileza. Caminhe comigo até 1 Samuel capítulo 5. Um dia Davi precisou fazer uma escolha, mas precisava da orientação de Deus. 2 Samuel, capítulo 5. Segundo Samuel, capítulo 5. Vamos aprender algumas verdades aqui, gente. A partir do versículo 17. Esse aqui é a partir do momento que Davi é constituído rei sobre todo Israel. Até então ele reinava em Hebrom, um pedacinho, um espaço pequeno. Agora todo Israel toma Davi como rei. Ele já tinha a unção de Deus. Deus já havia ungido Davi, ele já tinha recebido, mas não tinha o quê? Assumido aquela posição. Uma coisa é você ter consciência de que foi chamado para vencer. Outra coisa é você assumir posição de vencedor. Uma coisa é eu ter consciência de que eu fui chamado, sabe, para avançar. Outra coisa é assumir posição de quem avança. Eu tenho unção, você tem a unção, Deus lhe ungiu, mas que posição estamos assumindo? O que estamos fazendo? Então, quando Davi assume, diz aqui o versículo 17: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi desceu à fortaleza,
E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Presta atenção. Quando os filisteus, os inimigos, ouviram que Davi tinha sido aclamado rei em Israel, o que eles fizeram, gente? Se levantaram todos e foram buscar quem? Davi. Enquanto eu estiver só dentro da igreja, eu conheço a palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho a unção, mas enquanto eu não assumir uma posição, eu vou estar numa situação, estarei dando uma situação confortável para o inimigo. Sim. Por quê? Eu estou na igreja, só que eu ouço, eu aprendo, eu não assumo minha posição. O inimigo vai olhar e vai dizer: deixa isso aí, pode deixar, deixa, porque não vai virar em nada. Agora, o dia que a pessoa ouve a palavra, Deus fala ao coração dela, ele entendeu, ela compreendeu, naquele instante a pessoa assume uma posição, ele toma uma postura de que vai fazer o que Deus determinou. Este momento, o que acontece? Acontece que os inimigos se levantam, e é a hora que muita gente fica triste. Pastor, eu sei, eu achei que na presença de Deus essas coisas não iam acontecer comigo, não. Eu achei que diante de Deus seria diferente. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo só se levanta quando está sendo incomodado. Se ele não for incomodado, vocês estão em paz. Diga misericórdia. Mas irmãos, tem muita gente em paz com o inimigo, porque não incomoda ele de jeito nenhum. Ele tem. É como um leão. O leão acabou de pegar uma caça, comeu, está lá aquele barrigão enorme. Se você passar uma distância dele considerável e não incomodá-lo, vai olhar para você, vai abrir o bocão, ele está limpando, né, a boca, não está nem aí. Agora vai você passar, ainda que numa distância considerável, pegar uma pedrinha e ou, como no dito popular, já viu o dito popular que diz: cutucou a onça com vara curta? Ele vai ou não vai se levantar? Sim ou não? Mesmo estando cheio, porque foi incomodado. Enquanto o inimigo não é incomodado, as batalhas são aquelas batalhazinhas ali, dia a dia, aquela coisa e tal, e você diz glória a Deus, porque, sabe, eu cheguei aqui, porque eu consegui e tal. Mas a vitória expressiva, ela vem quando o quê? Quando nós assumimos a nossa posição. Quando nós nos colocamos realmente, irmãos, no lugar onde Deus quer que estejamos. É aí que os inimigos se levantaram. Então deixa eu te falar algo aqui, grava no seu coração. Quando todos os inimigos se levantarem contra você, isso é porque aquela maior bênção, aquela maior realização que o Senhor Deus declarou que aconteceria na sua vida, já está chegando. Sabe, aquela vitória expressiva que você tanto esperou, que você sonhou com ela, mas que aos teus olhos parecia ser impossível, porque Davi demorou, gente, para assumir esse reino. Passou por tanta coisa, perseguição. Saul queria matar ele. Ele precisou sair do meio do seu povo. Há um tempo atrás, ele estava quase se aliando aos filisteus. Os filisteus que não queriam Davi na batalha, mas ele ia para a batalha contra o exército de Saul. Sabe? Então, ele passou por muitas coisas. Quem olhasse e dizesse: Davi nunca vai ser rei em Israel, não.
Saul não vai deixar, a situação não vai deixar, mas ele nunca, irmãos, expressou, sabe, um sentimento, um pensamento do que, não, eu vou deixar para lá, não vou ficar, eu vou recuar, não, ele nunca fez isso, ele sempre o quê? Avançou, sempre marchou, sabe, até que chegou o dia que ele foi o quê? Colocado na posição, ele assumiu a posição. Aí os inimigos tiraram os olhos de Saul e passaram a olhar para quem? Para Davi. Estar em evidência tem suas consequências, tá? Assumir a posição tem sua consequência, estar em evidência tem suas consequências, porque os olhos das pessoas vão estar em você. Assumir a posição, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, tem suas consequências, porque os olhos das pessoas estarão em você. E aonde a bênção é maior, ouça. Estão ouvindo, sim ou não? Sim. Então ouça, aonde a bênção é maior, multiplicam-se a quantidade de inimigos. A quem mais é dado, mais é cobrado. Não há, irmãos, ladrão, onde não há coisa preciosa. Não há invasor aonde, ou no local a ser invadido, que naquele local não haja algo que ele queira. Para que eu vou invadir isso aqui? Só para invadir e ir embora. Não vou, é perca de tempo, sabe? Não há invasão onde não há o quê? Bens preciosos, onde as pessoas assumem a posição diante do Senhor, que eles se colocam em pé para fazer o que Deus está determinando, que eles assumem a unção que receberam, multiplicam-se a quantidade de inimigo. E não se assuste se até aquele que um dia disse ser seu amigo tornasse seu inimigo. Mas Jesus, gente, Jesus, olha, meditar na palavra é um espetáculo. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Jesus podia encerrar os seus dias, ou terminar o seu ministério, fazendo um milagre muito grande. Vou fazer um milagre, vou ressuscitar um outro morto, eu vou levantar um outro paralítico, eu vou fazer uma coisa miraculosa aqui. Mas não. Isso aqui que Jesus fez, encerrando o seu ministério terreno, ele entrou num lugar, chamou os seus discípulos, pegou uma toalhinha, pôs de um ombro e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um, e lava. E quem estava vendo isso? Não tinha plateia, mas ele estava dando ensino para os seus discípulos. Aí ele lava o pé do Pedro, do Tiago, ele lava o pé do Felipe. Lavar o pé desse não foi difícil, não. Difícil foi lavar o pé, sabe de quem? De quem? De Judas Iscariotes, sabendo que ele era o trair. Deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Se você é de Deus, você vai entender. Nós só estamos prontos para a grande obra de Deus quando estivermos prontos a lavar os pés do traidor, sabendo quem ele é, sabendo o que ele é e o mal que pode lhe causar, mas mesmo assim pegar a toalhinha, Deus abençoe meu filho, porque se eu não estiver pronto para estas situações, eu vou andar caído. Por que você está assim? Poxa, fulano fez isso comigo, me enganou, meu Deus, eu estou muito decepcionado, eu estou muito frustrado. Não, quando Judas veio para entregar Jesus, ele olhou e falou: amigo, a que vieste? Jesus estava o quê? Pronto. E por que ele estava pronto? Porque era Jesus? Não, porque ele teve a capacidade de mostrar que ele veio para servir
independente de quem quer que seja a pessoa. Se nós não estivermos prontos a servir, independente de quem quer que seja a pessoa, nós não estaremos prontos para as grandes vitórias, para as grandes obras. Sabe? Então, eu vejo aqui Davi assumindo uma posição e o número de inimigos, o que, irmãos? Aumentando, multiplicando. Aí veja o que Davi fez, versículo 19. Olha lá. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: o que? Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Pode continuar, veja. Entregarei nas tuas mãos. E então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. 22. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos... Presta atenção. Eu não sei se você já enfrentou uma situação assim. Davi vai lá, o inimigo se levanta, o que ele faz? Ele consulta: Senhor, eu devo subir? Porque o que nós estamos estudando? O que anda no temor, Deus ensina o caminho que ele deve escolher, que ele deve estar. Senhor, eu devo subir contra os filisteus? Deus falou o quê? Sobe, vai, eu vou entregá-lo nas tuas mãos. E ele subiu naquele dia e venceu, e ainda declarou: o Senhor rompeu contra os meus inimigos. Deus deu a ele naquele dia o quê? Vitória. Mas no outro dia, os mesmos filisteus fizeram o quê? Se reorganizaram e se levantaram e fizeram frente de batalha contra Davi. Aí entra, irmãos, a sensibilidade, o temor, conhecimento de Deus. O que Davi podia fazer? Bom, já venci ontem, os meus homens estão mais preparados, perdemos pouquíssimas pessoas na batalha ontem, o exército deles está debilitado, eles não são muitos, eu posso simplesmente o quê? Ir para a batalha. Eu posso simplesmente agora ir para essa luta. E Deus me deu vitória ontem, vai me dar vitória o quê? Hoje. Mas aí ele consulta o Senhor. 23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: o que agora, gente? Espera aqui. Na primeira vez Deus não mandou Davi subir? Não eram os mesmos filisteus? Não estavam no mesmo vale? Não estava no mesmo lugar? A tendência é que ele fizesse o que? A mesma coisa, para ter uma vitória semelhante. Só que entenda uma coisa, irmãos: o inimigo, quando se reorganiza, ele muda a estratégia. Você teve uma vitória ontem, glória a Deus. Amanhã ou hoje tem uma outra luta, mas o inimigo é o mesmo, só que ele olhou para você ontem. Vocês travaram uma batalha e ele descobriu em você o quê? Algumas fraquezas. Aí eu preciso consultar a Deus. O salmista diz o quê? Senhor, eu devo subir? E o Senhor disse o que a ele? Não. Aí Deus dá até uma estratégia para ele, diz assim: ó, mas rodeia por detrás deles, e virás a ele por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Presta atenção. Pastor, já fui muito abençoado. Olha, eu orava, as coisas aconteciam, pastor.
Eu orava, Deus operava. Olha, Deus abriu portas, sim. Um tempo foi uma bênção, mas de um tempo para cá, eu não estou mais conseguindo vencer. De um tempo para cá, eu não estou mais tendo sucesso. Por quê? Porque você venceu uma vez, você venceu duas, você venceu três. O inimigo caiu, se reorganizou e se levantou. Mudou a estratégia. Você já não consultou mais a Deus. E porque você não consultou mais a Deus quanto ao que fazer, nem a sua oração não mudou. Pode perceber que a oração que você fazia quando conheceu Jesus, muitos, é a mesma oração que ele faz hoje. Pega um gravadorzinho ali e grava a sua oração hoje. Amanhã você ora e grava novamente e compara as duas. É a mesma coisa. O inimigo já mudou, o inimigo já, se reorganizou, o inimigo já avançou, e nós continuamos no quê? Na mesma oração. Irmão, você vê na igreja, até a canção, quando você muda, a pessoa acha ruim. Cantou um hino novo lá, meu Deus, eu gosto daquele velho, eu gosto daquele. Até a canção que muda, ele acha ruim. O inimigo já se organizou, já mudou, e a nossa oração é a mesma. Deus quer me dar estratégia nova, Deus quer te dar estratégia de vitória. Não há um estrategista melhor do que o Senhor, irmãos. Não há. Quando programou, gente, a nossa salvação e libertação, ele já tinha tudo pronto. O Adão estava pecando, estava caindo, ele já tinha tudo pronto. Tudo esquematizado. Jesus não foi um acaso. Não foi por um acaso. Bem antes já tinha a profecia daquele que viria. Por quê? Ele traçou um plano de resgate, de restauração. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós estamos habituados. Pastor, eu conheço bem minha rotina. E como eu conheço bem a minha rotina, tem situação que você nem pede ajuda mais a Deus, essa é a verdade. Tem situação que você nem pede mais auxílio ao Senhor. Não, pastor, acho que é desnecessário. Por quê? Por isso. Quando a tempestade levanta, o seu barco não sai do lugar. Jesus chamou os discípulos e falou: passemos para outra margem. Eles entraram no barco, o que eles fizeram? Um pegou um lugar, outro assumiu o outro chegou no outro, e eles colocaram Jesus no barco como estava. Jesus olhou para o leme, tinha gente. Ele olhou para a frente do barco, tinha gente. Ele olhou para os outros lados, para as cordas e outras coisas, tinha gente. O que ele foi fazer? Foi fazer o quê? Porque naquele barco ele não era útil, a não ser quando veio a tempestade, né? Senhor, o Senhor não está vendo? Meu Deus, o Senhor não está me vendo? O Senhor não importa que nós pereçamos? Deus, nós vamos afundar. É igual a pessoa orando: meu Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu sou um servo tão fiel, eu tenho feito tua vontade, eu tenho andado na tua presença. Meu Deus, o Senhor não se importa comigo? Eu acho que o Senhor não gosta de mim. Mas quando deveríamos dar, irmãos, a direção a Ele? Quando deveríamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu devo subir? Eu devo fazer? Eu devo falar? Eu devo agir assim? Eu devo ser dessa maneira? Não fazemos. Aí a pessoa chega a pensar o que, gente? Se Deus falasse comigo, pastor, igual ele falou com Davi, seria muito fácil. Se Deus falasse comigo igual ele falou com Davi: sobe que eu vou entregar na sua mão, inimigo. Não sobe, faz a volta, vem pela retaguarda deles. Se Deus me instruísse assim, pastor, seria tão fácil. Mas Deus instrui. Sim, só que o problema é que quando nós chegamos diante de Deus para perguntar algo, nós já temos no nosso coração uma resposta. E dependendo do que o Senhor Deus nos disser, irmãos, nós não queremos abrir mão daquilo que o nosso coração deseja. Deus nunca vai te dar o que é dele, enquanto você não abrir mão daquilo que é seu. Não adianta chegar a Deus e fazer uma pergunta, se no meu coração tem uma resposta que eu não vou abandonar. Tem uma situação que a pessoa ele gosta demais daquela situação, está muito feliz com aquilo, e ela vai: Senhor, mas esse aqui é do Senhor?
E se Deus disser não é, será que ela abre mão? Por isso muitas vezes nós não recebemos a resposta do Senhor. Não é que Deus não fala, é que estamos muito cheios de nós mesmos. Cheios de nós mesmos, irmãos, ficamos impossibilitados de ouvir a Deus. Davi, quando assumiu o reino, a primeira coisa que ele queria é fazer a vontade do Senhor. E sempre foi assim, gente. Não foi um homem perfeito. Teve seus erros, teve as suas falhas, mas quando falhou e foi questionado, ele pediu a Deus o quê? Não me tire do reino? Não, ele falou, não afaste de mim a tua presença. Diferente do Saul, que estava preocupado só com o reino e com a coroa. Não afaste de mim a tua presença. Então Davi era uma pessoa que estava disposta a fazer o quê? A vontade de Deus. Fazer a vontade do Senhor. Não adianta eu dizer, Senhor, eu devo fazer, mas no meu coração já tem uma resposta. No meu coração já tem o quê? Algo. Já tem algo. Sabe? É igual a pessoa, eu gosto muito de dar esse exemplo. É igual o exemplo da pessoa que quer o quê? Ela quer divorciar. Aí ela vem até você, não é que ela quer saber o que a Bíblia diz acerca do divórcio. Ela vem até você para procurar um apoio para divorciar. Porque se você falar assim, olha meu irmão, você está certo, ou olha minha irmã, a senhora está certa, ela já sai dali assim, ó, nem volto para casa mais. Ele quer um apoio para fazer aquilo que já está em seu coração. Aí você fala, não, mas meu irmão, Deus abomina isso. Ah, mas Deus quer que eu seja feliz. Olha, mas dá para tentarmos dessa maneira, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Mas sabe, a Bíblia diz que o perdão é necessário, eu já perdoei demais. Aí eu lhe pergunto, essa pessoa quer uma orientação de Deus? Não, ela já tem uma resposta. O que é que Deus vai falar com alguém que já tem a própria resposta, gente? Nada. Então não é que Deus não fala conosco como falou com Davi. Não é que Deus não fala conosco como falou com qualquer um dos outros profetas. Ele fala, o problema é que andamos muito cheios de nós mesmos. Sabe? E geralmente quando falamos com Deus, oramos, olha a nossa oração, porque eu estou assim, porque eu sou assim, porque eu quero assim, a pessoa não se importa dizer, Senhor, mas e o Senhor o que diz? Conheço os meus sentimentos, o que eu estou sentindo, o Senhor sabe, eu sei, isso nós sabemos, mas o que o Senhor está pensando? Qual o plano do Senhor para esta situação? Qual é o plano? Se ele diz o quê? Invoca-me, ouvir-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, naquela situação tem coisas que você não sabe e Deus sabe. E Ele quer anunciar para você? Quer, mas por que não anuncia? Nosso coração está cheio de nós mesmos. Como é que Deus vai me dar uma resposta? Se eu estou cheio de mim mesmo. Vocês estão conseguindo compreender isso, sim ou não, irmãos? Sabe? Eu preciso estar atento, Senhor. Por que Jesus ouviu claramente? Porque ele dizia, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Eu não quero fazer a minha vontade. Então muitos não conseguem abrir mão de algo, outros não conseguem fazer o que deve ser feito. Tenham cuidado. Por quê, irmãos? Na multidão de conselhos, sempre vem um problema. Cuidado. Acredite, se Deus não falar com você, não determinar que você vá contra o inimigo, Ele também não vai permitir que o inimigo te alcance. Não sobe Davi, fica aí. O Davi ficaria. E os inimigos? Deus não permitiria que eles alcançassem. Por quê? Até então Deus não tinha dado a Davi orientação do que fazer. Quando Deus diz sobe, então sobe. Faz a volta, faça a volta. Mas aí houve um, houve outro, houve esse, houve aquele. Irmãos, cheio de tantas coisas, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Foi igual aos discípulos.
Quando Jesus olhou para eles e perguntou o quê? O que os homens dizem que eu sou? Quem os homens estão dizendo que eu sou? Eles disseram, uns dizem que o Senhor é Elias que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Outros dizem que o Senhor é João Batista. E foram dizendo tudo que o povo estava falando. Mas Jesus olhou para eles assim firme e falou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, houve um silêncio naquela sala. Houve um silêncio naquele lugar. E só um conseguiu dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sabe por que ele conseguiu dizer? Porque o Senhor Jesus ainda falou para ele, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Naquele lugar Pedro teve a maior revelação da sua vida. E por quê, irmãos? Estava ligado a Deus. Quando você se perde na multidão dos conselhos, você perde até a visão de quem é Jesus de verdade. Você passa a imaginar que Ele quer que você sofra. Você passa a imaginar que essa enfermidade é para o Senhor Deus te ensinar. Pastor, Deus está colocando uma doença na minha vida para me ensinar, pastor, com a minha doença. Espera aí, meu irmão. Um Deus que envia seu filho para sofrer, para carregar suas dores, suas enfermidades, para levar a sua doença, para morrer como morreu Jesus, para levar as nossas doenças. Hoje, para te castigar, põe a mesma doença sobre você, e o sacrifício de Cristo não valeu nada para Deus? E o sacrifício de Cristo para Deus não valeu de coisa nenhuma, simplesmente Ele vem e coloca uma doença em você, e se alegra dessa doença? Será que foi o Senhor que colocou? Será que é de Deus essa enfermidade? Tem pessoa que está dizendo que é, sabe? Mas quando eu ouço aí ele vai na internet e fala assim, olha, Deus colocou esse câncer em você, para você aprender. Deus colocou esse câncer em você, que é para você agora, sabe, abrir os olhos. E olha, Deus manda dizer que você não vai viver não, Deus está me dando um recado de morte para você e tal. Peraí. Não, o Senhor é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Sabe? Então nós confundimos, por quê? Ouvimos muito, de vários, e acabamos não conhecendo nada. Como é que Deus vai falar com você? Como é que Deus vai falar ao teu coração? Então não é que agora ficou mais difícil, é porque o desejo do coração por coisas maiores aumentou, porque a promessa é grande. A promessa é de vida abundante. É de vida abundante. E você passa então a olhar e desejar, poxa, se Ele trouxe vida abundante, eu quero o quê? Vida abundante. E quando você assume a posição, os inimigos vão aumentar. E o que eu faço para vencer? Eu tenho que ser sensível à voz de... Mas se eu estiver cheio de mim mesmo, como Deus fala comigo? Como Deus fala ao meu coração? Como é que Deus vai dizer? Sabe? Aí, volta no Salmo, por gentileza. Salmo 25. Verso 12. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve o quê? Deus vai te dar a escolha boa, meu irmão. A pior escolha é quando nós tomamos uma decisão e fazemos uma escolha baseada no nosso sofrimento. Ou baseado na nossa felicidade. A vitória que vence o mundo não é o seu sofrimento nem a sua felicidade. A vitória que vence o mundo é a sua fé. Tá? A vitória que vence o mundo é a sua fé. Não é o meu sofrimento nem minha felicidade. Você pode observar que teve situações onde homens de Deus estavam passando uma luta, e por eles iriam embora daquele lugar, e Deus dizia o quê? Fica aí. Isaac, né? Eu vou embora daqui, a terra tem fome, eu vou para o Egito. Fica aí. Fica. E já outros estavam na terra de prosperidade. Eu vou ficar aqui para sempre. Sai.
Porque Abraão, quando sai com seu pai da Ur dos Caldeus, eles vêm até uma terra. O seu pai, quando sai de lá, a visão é chegar até Canaã, mas ele perde o seu filho, o pai de Ló. E ele está em uma terra agora que o nome da terra é semelhante ao nome de seu filho. E ali o que ele faz? Ele estabelece morada, ele fica parado. Ele vende, ele negocia, ele compra, ele prospera. O que faz Tera, pai de Abraão? Fica naquele lugar. Aí vem Deus e fala para o Abraão o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, porque aí eu vou te abençoar. O Abraão não se sentia abençoado naquela terra, gente? Sim ou não? Com certeza. Como que é? O Senhor vai me abençoar? Eu já sou abençoado. Eu já tenho, eu já sou abençoado. O Senhor vai me abençoar? Você não sabe o que é benção. Sai da tua terra, da tua parentela. Por quê? Porque eles eram pagãos? Porque eles tinham costumes idólatras? Não, porque eles começaram algo e pararam onde lhe parecia conveniente. Porque eles começaram algo e pararam aonde o quê? Acharam que deveria ser melhor. Sai do meio desse povo que começa uma coisa e para no meio do caminho. Sai daí, Abraão. Eu vou fazer de você uma bênção. Eu vou fazer de você. Sabe? O Abraão estava em meio à prosperidade. O que ele fez? Saiu. Então, o que determina se andamos ou se paramos, não pode ser nosso sofrimento e nem nossa felicidade. O que determina se continuamos andando ou se paramos, é o que o Senhor nos diz por sua palavra. Sem confirmação de Deus, os inimigos vencem. Por que o Saul perdeu a batalha para os mesmos filisteus? Porque ele já não tinha comunhão com Deus, e quando ele consultou, Deus não respondeu. Ele consultou a Deus por Urim, Tumim, que era um costume sacerdotal. Ele consultou a Deus por profetas, que já não tinham mais na terra. Ele consultou a Deus. Deus não falou com ele nem por profeta, nem por Urim, Tumim, nem por sonho, nem por coisa nenhuma. Ele consultou, irmãos, uma necromante, uma feiticeira, tentando invocar ali o espírito do Samuel. Sabe? Deus não respondeu a Saul, porque ele perdeu a batalha, porque já não tinha comunhão com o Senhor. Aí Deus não tinha como responder. Por que às vezes perdemos? Deus quer nos ensinar o bom caminho, mas é preciso estar no temor do Senhor. É o princípio de toda sabedoria. A primeira obra tem que ser no temor, porque na sabedoria a casa se edifica, meu irmão. Então, Deus ensina o caminho que devemos andar. Aí o versículo 13, nós terminamos aqui com mais um versículo, diz o seguinte: sua alma pousará no bem. Olha a bondade do Senhor. E a sua descendência herdará o quê? A terra. Sua alma pousará no bem, sua descendência vai herdar a terra. Ouça, Deus vai mostrar o caminho, caminha, por quê? Você vai estar tranquilo. Sua alma vai pousar no bem, e a sua descendência vai herdar a terra. Ou seja, todos que você conquistar, conhecer, que te observar, que andar com você, também serão o quê? Abençoados. E falando de descendência, os nossos filhos, meu irmão, não serão qualquer um sobre essa terra. Ah, mas eu estou lutando, eu estou caminhando, e Deus sabe como eu estou, Deus conhece o meu coração. Você já ouviu isso? Já ou não já? Ah, depois que inventaram o tal do Deus conhece o meu coração. Mas eu estava lendo Deuteronômio hoje, gente, e o povo falou algumas coisas ao Senhor, e Deus respondeu desse jeito, ó, Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, versículo 29. Deus conhece o meu coração. Olha como Deus respondeu ao povo: quem dera eles tivessem tal coração que me o quê? Temesse. Ah, Deus conhece o meu coração. Quem dera tivesse esse coração que me temesse. Porque Deus conheceu o nosso coração, é uma bênção, mas também pode se tornar um problema, porque o seu coração pode estar te enganando. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem,
que guardasse os meus mandamentos meu irmão, cada dia uma batalha, cada dia uma luta, cada dia Deus tem uma estratégia para você, cada dia. E hoje, Senhor, como devo caminhar? Hoje, por que lado será a minha investida? Como eu devo fazer? Guardar os mandamentos todos os dias. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, eles estavam vendo que a oração de Jesus funcionava. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a o quê? Orar. E Jesus ensinou, na oração modelo, Jesus dizia o quê? O pão nosso de cada dia, dá-nos. Sinceridade, gente. Sinceridade. Na religião antiga, quando você falava o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, você pensava que pão que era esse? Você pensava que era o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, você pensava que era o quê? Comida. Sim, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você está pensando o quê? Pãozinho na mesa. Só que Jesus disse: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Ele repetiu o que estava escrito em Deuteronômio. Nem só de pão. Então o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é o pãozinho, não é o arrozinho e o feijão, é o alimento necessário, ou o mandamento diário, para quê? Para eu vencer a batalha daquele dia. Daí a necessidade de todos os dias orar, meditar, para ter orientação de Deus, senão nós perdemos a batalha, senão nós perdemos a luta. Quem dera eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a ele e seus filhos para sempre. Como o Senhor falou lá nos Salmos, né? Eles e seus filhos herdariam o quê? A terra. Bem lhes iria, ele e seus filhos para... Deus não quer que você seja vitorioso hoje só. Deus não quer que você tenha uma vitória hoje e amanhã, depois, derrotas. Deus quer te ver vencendo todos os. Me fala uma batalha que o Davi teve, que ele não consultou a Deus, desde que ele assumiu. Antes de conhecer, antes de ser rei, ele já consultava. Quando estava sendo preparado para ser rei, ele consultava. Quando assumiu o reinado em Hebrom, ele consultava. Quando tornou-se rei, ele consultava. E depois de já ser rei do reino confirmado, ele continuou o quê? Consultando. Por isso o reino tornou-se forte, como foi. Como ele disse, gente, ele não foi perfeito. Falhou, errou, pagou o preço por isso? Pagou, mas nunca perdeu o que era principal, que era a sua comunhão com Deus. Às vezes ficamos preocupados com tantas coisas, posso perder isso, perder aquilo, não perca a comunhão com Deus, meu irmão, porque se você tem comunhão com Deus, Deus edifica o reino que você está. Se você tem comunhão com Deus, Deus edifica a sua casa, sua família, seu lar. Se tem comunhão com Deus, Deus edifica a vida espiritual. Se os inimigos estão se levantando hoje, estão se multiplicando, sabe por quê? É porque é grande a bênção que está para você receber. É grande a vitória. Mas se nós pararmos pela quantidade deles, porque eles são inúmeros, porque são muitos, aí nós podemos estar perdendo a maior oportunidade das nossas vidas. Podemos estar perdendo a maior oportunidade. Essa foi a primeira vitória de Davi como rei em Israel. E ali consolidou-se o seu reino, porque todos viram que Deus era com ele. Todos os olhos verão que Deus é com você, meu irmão. A partir do momento que nós tivermos essa comunhão com Deus e andarmos no temor do Senhor, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Fiquem em pé em nome de Cristo. Isso. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Clamar a Deus por sua vida.
invocar aqui o nome do Senhor em seu favor. Mas, meu irmão, histórias não serão mudadas se terminarmos daqui eu deixar a minha posição. Levantando-se contra ti o espírito do governador. Não sai do seu lugar. Não sai do seu lugar. Sabe, pela manhã, estava meditando nessa mensagem, preguei aqui de manhã, 8 da manhã, meio-dia, a mesma palavra. E eu vi que as pessoas estavam olhando. Eu fiquei, Senhor, falando e pensando, o que será que essas pessoas estão pensando? Porque para muitos parece o quê? Falar do que eu estou vivendo é fácil. Difícil é viver o que eu estou vivendo, né? Difícil é passar pelo que eu estou passando. Mas, meu irmão, entenda uma coisa: pregar, falar, trazer o recado de Deus, não quer dizer também que o profeta esteja 100%, né? Ele não sabe como eu estou, você também não sabe como eu estou. A verdade é que nós caminhamos no mesmo lugar. Não sou melhor do que você, não sou um super-homem, não tem isso. Mas tem hora que eu oro por pessoas, eu estou precisando de oração e vou orar pelas pessoas, sabe por quê? Deus me chamou para isso. Sabe, tem hora que você está precisando de uma oração, mas tem alguém que diz assim, eu preciso de uma oração, o senhor pode vir? Vou. Por quê? Tem um chamado. Tem um chamado. Os inimigos estão aumentando. Tudo bem, eu vou vencer. Porque não é a sua situação, não é a minha situação, é o Deus que nós servimos. Ele vai honrar quem o honrar. Ele continua honrando quem o honra. Ele exalta aquele que, fazendo a vontade dele, muitas vezes é até o que, gente? Humilhado. Fazendo a vontade dele, muitas vezes é até humilhado. É aí que Deus exalta, é aí que Deus levanta. Então hoje Deus tem coisas grandes para nós. Eu não sei que decisão você tinha tomado, mas a melhor escolha é essa que nós lemos aí, ó. É aquela que Deus te dá, é aquela que Deus te fala, é aquela que Deus te ensina. Lembro que pela manhã ainda falei para o pessoal, gente, se o povo da terra do Egito, os hebreus que saíram do Egito, conhecesse o deserto e soubesse que o caminho para onde eles iam ia dar de frente para o mar, eles não iam obedecer a Deus. Eles seguiram Moisés porque eles não sabiam que ia dar de frente com o mar, porque eles eram escravos, eles não saíam da terra, só trabalhando o dia todo trabalhando, e depois à noite, soldado todo lado, eles não saíam. Se eles soubessem que eles iam dar de frente com o mar, eles não iam. Agora, quando Deus falou para Moisés o que? Leva o povo o caminho do mar vermelho. Moisés conhecia a área, ele sabia que ia dar de frente com o mar, e mesmo assim fez o quê? Ele não sabia que o mar ia se abrir. Ele sabia que ia chegar a uma certa altura, ele ficaria sem ter o quê? Caminho para passar. Ele sabia, mas ele foi guiando o povo aonde Deus determinou, e para surpresa dele e do povo, Deus fez o mar se abrir. Quando você obedece, Deus te surpreende. Quando você obedece o que Deus lhe diz, Ele te surpreende. Se hoje você enfrenta lutas porque está obedecendo à vontade de Deus, abra bem os teus olhos, você ficará surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na sua história. Mas faça na direção do Senhor, Ele vai ser contigo. Amém?